Vovó revela segredo chocante que mudou para sempre sua vida e sofrimento. Era uma manhã comum, mas o sol brilhava intensamente em Garanhuns, como se quisesse espiar os segredos que estavam prestes a ser revelados. Dona Zefa, uma arquiteta de 72 anos, com um sorriso acolhedor, parecia carregar todo o peso do passado nos ombros. Hoje tudo muda, pensava, enquanto sua mão tremia ao segurar um envelope antigo, desgastado pelo tempo. O cheiro de papel amarelado a envolveu de nostalgia, um lembrete de histórias não contadas que a acompanhavam por toda a vida. Nascida em Bezerros, Pernambuco, Zefa cresceu sob a nuvem escura que seu pai, Severino, um pedreiro encharcado de álcool, projetava sobre a família. As noites em que o som da fúria de Severino ecoava pela casa eram como trovões, e a figura de sua mãe, Josina, encolhida e silenciada pela dor, ficou gravada em sua memória. A opressão era palpável, como se a casa estivesse aprisionada em um campo minado. E a faculdade de arquitetura não era apenas um sonho. Era a promessa de um novo começo, de um futuro que não seria moldado pelas sombras do passado. Com talento e determinação, Zefa criou um projeto social, planejando ajudar famílias carentes, unindo suas experiências de dor com os novos horizontes da vida. Porém, o passado nunca a deixou em paz. Um dia, ensolarado, ao reorganizar caixas antigas, um objeto peculiar chamou sua atenção. Um envelope. Dentro, cartas que a deixaram sem fôlego, revelações que a ligavam a um ciclo de sacrifícios familiares que ela nunca imaginou. O que essas cartas continham? Segredos que poderiam iluminar tudo o que havia vivido ou escavar ainda mais fundo suas feridas, como um rasgo nas entranhas da sua história. Diante de sua descoberta, Zefa se sentiu como um barco à deriva. Teria ela que enfrentar o mundo e tornar-se a voz de tantas mulheres que sofrem em silêncio? Ou seria mais seguro esconder essa verdade e proteger quem amava? O tempo parecia ponto. E nesse instante, tudo parecia se definir. Ela olhou para o envelope. Seu conteúdo poderia ser a chave para a liberdade ou uma nova corrente que a aprisionaria ainda mais. O silêncio na sala era profundo, mas o eco das perguntas na mente de Zefa era ensurdecedor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Diante do envelope amarelado, Zefa sentiu a pressão no peito aumentar. As cartas pareciam pulsar. O coração acelerou. Com a mente a mil, Zefa se levantou e caminhou até a janela, tentando buscar ar em meio à tempestade de pensamentos. Foi então que sua filha Clara entrou na sala com um semblante preocupado. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. A voz da jovem arrastou-se como se cada palavra fosse um peso.
Zefa virou-se, surpresa. O que aconteceu, filha? Perguntou com um nó na garganta. Clara hesitou, procurando as palavras, mas quando o olhar da mãe encontrou o dela, a jovem se viu forçada a falar. Eu descobri algo sobre o nosso passado, a verdade sobre o avô. Zefa sentiu o estômago revirar. O avô, Severino, seu pai, memórias ruins começaram a surgir como fantasmas. O que você sabe? Exigiu Zefa, a voz tremendo. Clara, com os olhos cheios de lágrimas, começou a explicar. Eu estava no escritório da escola e encontrei algumas gravações antigas, conversas que ele teve com pessoas da nossa família e outras com pessoas que não conhecemos. Ao ouvir aquelas palavras, Zefa pensou nas noites de terror, nas brigas e no silêncio que abafava a dor. Ele não era só um pedreiro, mãe. Ele fez coisas terríveis. Clara terminou, e um silêncio pesado se instalou entre elas, como se o ar estivesse carregado de desespero. Zefa se virou para a mesa e agarrou o envelope novamente, agora tremendo mais ainda. A verdade poderia ser ainda mais sombria? De repente, um grito estridente cortou o ar. Era a vizinha, Dona Neide, que apareceu na porta, pálida como uma folha de papel. Dona Zefa! Você precisa vir rápido! É o José! Seu tio estava caído na calçada, com o rosto pálido e os olhos arregalados. O coração de Zefa disparou. Não! Não pode ser! As duas correram para fora, onde uma pequena multidão já se agrupava. Toda a vida de Zefa parecia desmoronar em paredes de dor. Ao chegar ao lado de José, o que Zefa viu a deixou paralisada. Ele segurava algo nas mãos, e quando ele caiu, o objeto se espalhou pelo chão. Eram mais cartas, todas iguais às do seu envelope. Zefa, caos e desespero invadiram suas veias. Não, o que é isso? Ela sentiu as pernas fraquejarem. As pessoas ao redor murmuravam, a curiosidade misturada com uma estranha tensão. Dona Neide teve coragem de inclinar-se e olhar as cartas espalhadas. São mensagens, Zefa, cartas antigas sobre a sua família. E a voz dela falhou. Algo no tom fez Zefa perceber que não era apenas uma coincidência. O passado estava voltando com uma força que ela nunca poderia imaginar. Dona Zefa, alguém gritou, é melhor você ver isso. Uma mulher alta, com um olhar furtivo, estava segurando uma das cartas, e Zefa sentiu uma sombra sobre si. O que mais estava escondido? As revelações pareciam se encadear como uma corrente elétrica, prontas para explodir. A mente de Zefa girava. O que mais poderia estar envolvido nessa teia de mentiras? O que a mãe dela realmente sabia? E quem era aquela mulher? As peças do quebra-cabeça se entrelaçavam de novas formas, e uma onda de pavor tomou conta dela. O que está acontecendo? Sua voz saiu num sussurro quase inaudível, mas cada pessoa na calçada a encarava com um olhar de compaixão e terror. O mundo ao redor parecia girar. Tudo o que ela conhecia estava prestes a desmoronar. Zefa sentiu o peso do passado pressionando suas costas, enquanto as perguntas ecoavam em sua mente, e o futuro parecia mais incerto e apavorante do que nunca. Como ela poderia enfrentar a verdade agora que tudo parecia ter um novo significado? Zefa olhou para o rosto da mulher. O pavor nos olhos dela parecia ter a resposta que Zefa temia.
O que está acontecendo? Repetiu, a voz quase sumindo. Mãos tremendo, ela se aproximou, mas a mulher não se moveu. Com um gesto hesitante, ela ergueu a carta. Você precisa ver isso! A multidão murmurou, sussurros quebrando o silêncio tenso. Zefa tomou a carta da mão da estranha, o papel esfumaçado sob seus dedos. Quando seus olhos se encontraram com as palavras, tudo ao seu redor desapareceu. A verdadeira história de Severino, dizia o cabeçalho. O coração acelerou. Isso poderia mudar tudo. As informações aí eram devastadoras. Zefa leu um trecho. Relatos de um passado obscuro, de crimes que ecoavam dentro da sua família. Severino não era só um pedreiro. Ele estava envolvido em atividades ilegais. Ele tinha um sócio que ninguém jamais soube que existia. Zefa sentiu o chão sumir sob seus pés. Não! A palavra escapuliu de sua boca, mas a gente ao redor se inclinava mais, tentando entender. Um jovem da esquina pôs a mão na boca, o que só intensificou a tensão. Mãe, o que está acontecendo? Clara se aproximou, a preocupação estampada na cara, mas Zefa estava imersa em suas próprias revelações. Esse sócio é alguém que eu conheço? Zefa questionou, a voz abafada, como se alguém estivesse apertando seu pescoço. Seus olhos se fixaram em Clara, a necessidade de resposta pulsando através de seus veios. A jovem não respondeu, mas Zefa viu sua expressão mudar. Um calafrio percorreu sua coluna. Nesses momentos de pânico e incerteza, a figura de Dona Neide, que ainda observava, tornou-se mais nítida. Zefa reconheceu algo nos olhos dela. Um mistério oculto. Você sabia, não é? O dedo tremendo da vizinha apontou para os papéis. A sala ficou em silêncio novamente. Você sabia sobre o sócio, sobre tudo isso? A acusação pairava no ar. Acompanhando a corrente tensa de murmúrios, as revelações começaram a se entrelaçar. Eu não tinha certeza. Só ouvi sussurros pela vizinhança. O que mais você sabe? A voz de Dona Neide tremia, mas Zefa estava sem fôlego, presa entre a dor da descoberta e a necessidade de entender o que estava acontecendo. O mundo parecia uma tempestade girando ao seu redor, e cada revelação era uma onda prestes a derrubá-la. Então um grito cortou a confusão. Mãe! Clara estava paralisada, apontando para o horizonte. Zefa virou-se rapidamente e viu uma figura correndo em direção a elas. Um homem com a expressão contorcida de uma angústia que rasgava a pele. Parem! A verdade só vai aumentar a dor. O rosto do homem era familiar, mas Zefa não conseguia conectar as peças. Quem é você? Perguntou, a respiração pesada. Eu sou o sócio. A confissão caiu como uma bomba. Zefa piscou, tentando processar aquilo. A multidão ficou em choque. Severino, ele não era apenas um pai. Era algo muito mais perigoso. Zefa não sabia se devia correr ou enfrentar o homem. O tempo parecia se arrastar. Seu coração batia em descompasso. O que você sabe? O que você fez? Eu estou aqui para explicar. Precisamos falar, mas não aqui. O homem gesticulou, mas Zefa estava paralisada, presa entre as revelações e o que elas significavam. Uma nova onda de sentimentos a inundava. Raiva, confusão, medo. Um novo ciclo de dor estivesse prestes a começar. A certeza de que tudo que acreditava estava em ruínas esmagava Zefa. Sua vida, suas escolhas,
tudo desmoronando. O passado que tentava enterrar voltava à tona de forma feroz. E diante daquele homem, ela sentiu que todas as cartas, ainda não reveladas, estavam prestes a colocar tudo em jogo. Eu não posso confiar em você, gritou. Mas dentro dela, a pergunta ecoava. E se ele tivesse a chave para o que aconteceu? O peso das dúvidas a fazia tremer. O futuro não era mais uma linha reta. Agora era um labirinto de incertezas. E com isso, Zefa percebeu que seu destino e o de sua família estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. Zefa sentia suas pernas fraquejarem, a revelação do homem a paralisando. Você é o sócio? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro, mas a multidão absorvia a atenção, os olhares se alternando entre Zefa e o estranho. Sim, eu sou, ele disse, com a voz pesada de vergonha. Mas não é o que você está pensando. Eu não vim aqui para causar mais dor. Eu vim para explicar. Temos que conversar, mas não aqui. Zefa mal conseguia processar. O homem ficava mais próximo, os olhos parecendo pedir perdão, mas o passado dela gritava em sua mente. Você tem ideia do que seu sócio fez? O que Severino fez? A indignação explode como uma chama e Clara se aproxima, segurando o braço da mãe. Precisamos fechar esta conta, Clara disse, a voz quase um grito, olhando para o homem. Zefa sentia a pressão no peito aumentar. O peso das perguntas esmagava. O que esse homem buscava? O que mais estava escondido? Então, antes que o homem pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade, pneus rangendo em protesto. Zefa viu algo se aproximar rapidamente e, em um pulo, puxou Clara para o lado, mas não houve tempo. O carro colidiu com uma multidão e um grito ensurdecedor ecoou. O mundo de Zefa virou de cabeça para baixo. Tudo se transformou em caos. Gente correndo, gritos de dor. Ela olhou para o corpo de uma mulher que caíra no chão. O terror refletido em seus olhos. Zefa sentiu o coração parar. Clara! Gritou, mas sua filha estava paralisada, os olhos fixos no que acontecera. Zefa viu a estranha ser jogada ao chão e a dor em seu peito se tornou insuportável. O homem, o sócio, estava caindo, tentando ajudar as pessoas. Volte! Você não pode ir! Zefa gritou, mas sua voz era abafada pelo tumulto. O homem a ignorou e correu, seus movimentos rápidos. Zefa apenas pôde ver pedestres falarem entre si, apontando, confusos e aterrorizados. Quando tudo começou a se acalmar, Zefa se levantou, o olhar fixo na mulher caída. Era Dona Neide. Seu semblante parecia tranquilo, mas o sangue manchava sua blusa. O choque passou pela multidão como uma onda, os rostos se contorcendo. Dona Neide. Zefa sentiu o pânico tomando conta. Ela se agachou ao lado da vizinha, coração acelerado. O que você fez? Você tá bem? Mas a mulher não respondia, seus olhos perdidos no horizonte. Zefa olhou ao redor. Pessoas começavam a se aglomerar, mas nenhuma delas sabia. Nada fazia sentido. Ela precisa de ajuda, Clara gritou. E Zefa sentiu seu mundo desmoronar. Sentia suas próprias mãos trêmulas enquanto Deneide olhava diretamente para ela. O vazio nos olhos da mulher parecia engoli-la por inteiro. Zefa, meu amor, a verdade, tudo isso, Dona Neide balbuciou, as palavras saindo com dificuldade. Eu não consegui proteger você. E então, com um último suspiro,
Dona Neide parecia se perder. O silêncio tomou conta, e a vibrante cena do acidente agora se transformou em um pesadelo. O homem estava de volta, com um semblante sombrio. Eu não queria que isso acontecesse, ele disse, os olhos ardendo de culpa e pânico. Mas você precisa entender que o que Severino fez estava além de tudo. Era um jogo do qual você não sabe. Zefa olhou profundamente para ele. Mente de gente como você é cheia de segredos. Como você cobria isso por tanto tempo? O ódio encorajava. Suas mãos estavam fechadas em punhos. E nesse momento, algo sinistro passou pela mente de Zefa. Diga-me a verdade. O que você sabe sobre o que aconteceu com a minha mãe? O que mais está escondido? Foi quando o homem hesitou, a confissão tão prestes a escapar que Zefa pôde ver a luta em seu rosto. Mas antes que ele pudesse responder, uma sirene soou ao longe, vindo em sua direção, e Zefa sentiu que o tempo parava outra vez. O verdadeiro significado daquelas palavras, ainda não reveladas, ecoava na sua mente. O peso do passado se tornava um abismo. Você tem que entender. Tudo pode mudar a partir disso, o homem disse prontamente. Mas o que aquilo significava? O que mais havia no envelope? O que poderia ser mais devastador do que já havia acontecido? Nesse mar de perguntas, Zefa sentiu o pano da sua vida se rasgar. E entre o grito de dor e os lamentos ao seu redor, tudo se tornou uma neblina. A verdade estava prestes a ser exposta. Mas qual verdade? As dúvidas a consumindo, enquanto a sirene se aproximava mais e mais rápido. Zefa sentia suas pernas fraquejarem, a revelação do homem a paralisando. Você é o sócio? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro. Mas a multidão absorvia a atenção, os olhares se alternando entre Zefa e o estranho. Sim, eu sou, ele disse, a voz pesada de vergonha. Mas não é o que você está pensando. Eu não vim aqui para causar mais dor. Eu vim para explicar. Temos que conversar, mas não aqui. Zefa mal conseguia processar. O homem ficava mais próximo, os olhos parecendo pedir perdão. Mas o passado dela gritava em sua mente. Você tem ideia do que seu sócio fez? O que Severino fez? A indignação explodia como uma chama, e Clara se aproximou, segurando o braço da mãe. Precisamos fechar esta conta, Clara disse, a voz quase um grito, olhando para o homem. Zefa sentia a pressão no peito aumentar. O peso das perguntas esmagava. O que esse homem buscava? O que mais estava escondido? Então, antes que o homem pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Um carro vindo em alta velocidade, pneus rangendo em protesto. Zefa viu algo se aproximar rapidamente e, num pulo, puxou Clara para o lado. Mas não houve tempo. O carro colidiu com a multidão e um grito ensurdecedor ecoou. O mundo de Zefa virou de cabeça para baixo. Tudo se transformou em caos. Gente correndo, gritos de dor. Ela olhou para o corpo de uma mulher que caíra no chão, o terror refletido em seus olhos. Zefa sentiu o coração parar. Clara gritou, mas sua filha estava paralisada, os olhos fixos no que acontecera. Zefa viu a estranha ser jogada ao chão, e a dor em seu peito se tornou insuportável. O homem, o sócio, estava caindo, tentando ajudar as pessoas. Volte! Você não pode ir! Zefa gritou,
mas sua voz era abafada pelo tumulto. O homem a ignorou e correu, seus movimentos rápidos. Zefa apenas pôde ver pedestres falarem entre si, apontando, confusos e aterrorizados, quando tudo começou a se acalmar. Zefa se levantou, o olhar fixo na mulher caída. Era Dona Neide. Seu semblante parecia tranquilo, mas o sangue manchava sua blusa. O choque passou pela multidão como uma onda, os rostos se contorcendo. Dona Neide! Zefa sentiu pânico tomando conta. Ela se agachou ao lado da vizinha, o coração acelerado. O que você fez? Você está bem? Mas a mulher não respondia, seus olhos perdidos no horizonte. Zefa olhou ao redor, as pessoas começavam a se aglomerar, mas nenhuma delas sabia. Nada fazia sentido. Ela precisa de ajuda! Clara gritou, e Zefa sentiu seu mundo desmoronar. Suas mãos tremiam enquanto Dona Neide olhava diretamente para ela. O vazio nos olhos da mulher parecia engoli-la por inteiro. Zefa, meu amor, a verdade, tudo isso. Dona Neide balbuciou, as palavras saindo com dificuldade. Eu não consegui proteger você. E então, com um último suspiro, Dona Neide parecia se perder. O silêncio tomou conta, e a vibrante cena do acidente agora se transformou em um pesadelo. O homem estava de volta, com um semblante sombrio. Eu não queria que isso acontecesse, ele disse, os olhos ardendo de culpa e pânico. Mas você precisa entender que o que Severino fez estava além de tudo. Era um jogo do qual você não sabe. Zefa olhou profundamente para ele. Mente de gente como você é cheia de segredos. Como você coube isso por tanto tempo? O ódio a encorajava. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Diga-me a verdade. O que você sabe sobre o que aconteceu com a minha mãe? O que mais está escondido? Foi quando o homem hesitou. A confissão tão prestes a escapar que Zefa pôde ver a luta em seu rosto. Mas antes que ele pudesse responder, um grito cortou o ar. Parem! Isso é maior do que vocês pensam. Um rapaz, com o rosto pálido e os olhos arregalados, apareceu correndo e agachou-se ao lado de Dona Neide. Quem vai avisar a polícia? Ela é... Zefa congelou. Ela é o quê? O rapaz virou-se para Zefa com uma expressão de desespero. Ela é a razão de tudo isso. Muita gente está atrás de vocês. Deveria ter contado antes. De que você está falando? Clara perguntou, olhando para o rapaz, o pânico refletido em seu rosto. A tensão na multidão cresceu e os murmúrios se intensificaram. Ela sabe mais do que imagina. A verdade está enterrada e envolve todos vocês. Fui eu quem a mandei procurar o envelope. São segredos que custaram vidas. Zefa e Clara trocaram olhares confusos. Você está dizendo que foi você quem... Zefa começou, mas o rapaz a interrompeu. Sim, e o que você não sabe é que Severino não foi apenas um pedreiro. Outro carro chegou, e com ele, um grupo de homens armados. Estavam cercando a área, e Zefa sentiu um frio na barriga. O caos se intensificou, e mais gritos ecoaram. Com o coração disparado, Zefa retornou seu olhar ao homem. A única pessoa que poderia talvez revelar os segredos ocultos. O que mais você sabe? O que mais está em jogo? O tempo parecia parar enquanto os homens se aproximavam. As palavras seguintes do sócio estavam prestes a mudar tudo. Vocês não sabem, mas Severino tinha um acordo com uma organização muito poderosa. O choque tomou conta da multidão. Uma sombra se espalhou, e Zefa percebeu que a verdade estava mais perto do que ela temia. O passado a estava alcançando,
E a única saída era talvez enfrentar a luta que nunca imaginou que teria que travar. Acho que precisamos ir, disse o sócio, com um olhar nervoso. Mas Zefa já não sabia em quem confiar. As revelações a cercavam como um labirinto, e a saída cada vez mais distante. O que mais estava escondido? Zefa estava paralisada. As palavras do homem ecoando em sua cabeça. Dizem que o seu pai era um homem poderoso. E antes que ele pudesse continuar, um estrondo passou pelo ar. Um som agudo que cortou o caos. A multidão se dispersou, gritos invadindo o espaço ao redor. Zefa sentiu o coração acelerar. Clara! Gritou, procurando a filha em meio ao tumulto. Mas a visão dela estava embaçada pelo pânico. O sócio ficou a postos, uma expressão de desespero no rosto, sua mão tremendo. Zefa não tinha certeza se poderia confiar nele, mas precisava saber a verdade. Você precisa entender, ele começou, mas outra explosão, dessa vez mais próxima, cortou suas palavras. Um carro em chamas surgiu, a fumaça subindo em nuvens escuras. O medo tomou conta da situação como uma sombra e a multidão começou a entrar em pânico. Saia da frente! Um homem gritou. E Zefa viu alguém ser empurrado enquanto tentava escapar. Clara apareceu ao lado dela, pálida e trêmula. Mãe, o que está acontecendo? O olhar da filha refletia a angústia que Zefa sentia. O relógio parecia ter parado. Cada segundo era uma eternidade. Clara, temos que... Mas antes que pudesse completar a frase, a porta do carro pegando fogo se abriu com um estalo intenso e uma figura emergiu das chamas. Zefa piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Era um homem, mas não qualquer homem. Era Severino. Pai? A palavra escapuliu dos lábios de Zefa e um choque percorreu seu corpo. Severino estava mais velho, mais desgastado, mas ali estava ele, deixando todos boquiabertos. O rosto pálido refletia uma mistura de dor e fuga. O próprio pêndulo da sua vida agora balançava no ar pesadamente. Eu voltei para proteger vocês, ele gaguejou. O olhar de Zefa percorrendo sua fisionomia. A memória dolorosa de sua infância retornou com tudo. Era ele quem havia trazido tanto sofrimento. Um misto de raiva e confusão emergiu. Como ele tinha coragem de aparecer agora? O que você está fazendo aqui, Severino? Zefa sentiu a adrenalina percorrendo suas veias. A multidão ficou em silêncio. A incredulidade pairando no ar. Todos os olhares estavam fixos nele. Vim para pedir desculpas, ele disse, a voz trêmula. Mas não posso ficar. Eles estão atrás de mim e eu não trouxe apenas problemas. Há verdades que precisam ser ditas, coisas que não entendi até agora. Zefa sentiu um turbilhão de emoções. Você causou tudo isso. O peito apertava, a raiva fervendo. Então algo na voz dele mudou. Você não sabe o que eu fiz para tentar proteger a nossa família. Proteger? Você destruiu tudo. Zefa estava prestes a gritar, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Os olhos de Severino estavam cheios de dor e medo. Algo importante pairava no ar. Dona Zefa! O sócio fez um movimento, mas a atenção dela voltou para Severino. O coração batia rápido. As histórias que você ouviu não eram apenas boatos. Seu avô fez parte de algo muito maior. Algo perigoso.
Os murmúrios da multidão aumentavam enquanto Zefa tentava processar cada palavra. Uma ponta de certeza começava a despontar. Ele estava falando a verdade. Mas logo sabíamos que você voltaria para elas. A tensão ficava palpável. A mulher aproximou-se e Zefa sentiu uma onda de medo. Você não pode escapar das consequências. Severino a conhecia. A paixão mal contida nos olhos dele era inegável. Uma verdade oculta? O mundo parecia girar mais rápido. Quem é você? Zefa perguntou, a voz trêmula. Você não está pronta para saber, mas sua mãe sabia tudo e agora você também. A verdade não pode ser apagada. A mulher se aproximou mais. E Zefa percebeu que todos estavam com medo dela. Severino olhou para Zefa com desespero. Disse Zefa, preciso que você confie em mim, mesmo que acredite que menti a vida toda. Tentar convencer alguém depois de tudo isso? Zefa psicologicamente estava presa no tempo. O tempo andava lento, os segredos prestes a romper. Você se fartou de mentiras por tanto tempo. Mas antes que Severino pudesse argumentar, a mulher cortou. Você, Severino, não pode continuar a proteger sua filha dos fantasmas que você mesmo criou. As palavras dela foram como facadas. E Zefa congelou. As conexões começaram a fazer sentido, e a verdade estourou na mente de Zefa como vidro quebrando. Clara observava, o desespero aumentando. Daquele momento em diante, tudo poderia mudar, mas nesse instante, uma certeza gritou. As feridas do passado a se agigantavam. Mãe, o que significa isso? Clara perguntou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Zefa olhou para Severino, buscando nas palavras dele a salvação que não existia. Tudo o que conhecia, tudo o que sentia, poderia ser um emaranhado de mentiras. E então a mulher sorriu, um sorriso que misturava vingança e brio. O que você não sabe, Zefa, é que tudo isso começou com um pacto de sangue. A revelação, vagando pelo ar, deixou a multidão em silêncio. O mundo à sua volta começou a desmoronar. Zefa sentia sua vida escorregar por entre os dedos. A verdade não só estava prestes a surgir, mas também estava prestes a destruir tudo o que conhecia. E o que isso significava para o futuro? O que mais estava escondido sob a superfície? Esses segredos estavam prestes a desvelar a herança da dor que moldou suas vidas e a ligação inesperada entre todos ali presentes. Zefa estava paralisada, as palavras do homem ecoando em sua cabeça. Dizem que o seu pai era um homem poderoso. E antes que pudesse responder, um estrondo passou pelo ar, cortando o caos. A multidão se dispersou em pânico, gritos invadindo o espaço ao redor. Zefa sentiu seu coração acelerar, o medo pulsando em suas veias. Clara! Gritou, desesperada, procurando a filha em meio ao tumulto. O sócio ficou ao seu lado, a expressão tensa. Zefa não sabia se poderia confiar nele, mas precisava de respostas. A fumaça do carro em chamas pairava no ar. O calor era intenso. Você precisa entender. Ele começou, mas um novo ruído cortou suas palavras. Um grupo de homens armados surgiu na esquina, sua silhueta se destacando. Eles se aproximavam, o semblante sério. Zefa sentiu um frio na barriga. Para onde você foi, Severino? Um deles gritou, e o mundo dela girou.
Quem são eles? Zefa perguntou, seu olhar fixo em Severino, que parecia ter congelado. Acho que devemos ir agora! O sócio puxou Zefa pelo braço, mas ela não se movia. O medo a paralisava. Não! Eu preciso saber a verdade! Zefa não conseguia desviar os olhos de Severino. Ele a olhou de volta, a angústia estampada em seu rosto. A verdade? Eu não posso te contar tudo aqui. É perigoso. Mas antes que pudesse continuar, a mulher que aparecera antes se adiantou. Basta, Severino. Você não pode deixá-la assim. As palavras da mulher cortaram a noite como uma faca. Zefa se virou para ela, a confusão dominando. Quem é você para ele? Quem eu sou não importa, Zefa. O que importa é que você está prestes a descobrir algo que mudará tudo. Nesse momento, algo se iluminou nos olhos de Severino. Eu não posso deixar você se envolver mais do que já está, disse ele, os olhos cheios de pena. Não há como voltar atrás. Os homens armados estavam próximos agora. A tensão no ar era palpável. Zefa ofegou. O que você fez? O que está escondido de mim? Suas palavras saíram como um sussurro, mas o eco ressoou por todo lugar. Toda a multidão olhava com atenção. A mulher olhou para Zefa com um ar de compaixão. Você não sabe, mas tudo começou com seu avô. Ele fez coisas terríveis e Severino estava no meio disso. Ele ainda está, Zefa. E de repente o chão pareceu se abrir. Um deles disparou uma arma. O estrondo ecoou e tudo ficou em câmera lenta. Zefa viu Severino se jogar na frente dela, a expressão de desespero em seu rosto. O impacto foi instantâneo e o ar se encheu de gritos. Pai! O grito de Clara cortou o ar, mas Zefa estava paralisada, o horror cravando-se nela. Severino caiu e a cena se transformou em um caos absoluto. A mulher estava em desespero e os homens armados se misturavam ao pânico ao redor. Zefa sentiu um vazio se espalhar. Soube que algo havia mudado irrevogavelmente. O sangue de Severino se espalhava pelo chão e ela estava ali, impotente, tomada pela realidade brutal. Vamos, precisamos sair! O sócio a puxou novamente, mas tudo parecia um borrão. A mulher se aproximou de Zefa, a expressão transformada, quase como se estivesse cansada de tudo aquilo. Você tem que saber a verdade, Zefa. É sobre seu avô. O que ele deixou para você. Não, não me diga isso agora. Zefa estava à beira de um colapso. Me deixe em paz. Mas a mulher não recuou. A verdade irá te libertar. Ou te prender. Você decide. O estrondo bateu nos sentidos de todos. O som de sirene se aproximando ao longe. O clima estava desesperador. Zefa! O grito de Clara trouxe Zefa para perto da realidade. A multidão estava de olhos arregalados, todos em choque. Entre o caos e a dor, Zefa se virou para a mulher. O que está acontecendo? Qual é a conexão com meu avô? Mas a mulher inclinou a cabeça, o olhar chimbriu. A resposta será revelada. Mas depois de hoje, você pode não querer saber. E nesse instante, os homens armados estavam de volta, cercando a área. Zefa sentiu o tempo estagnar. O peso do passado estava de volta, mas agora era diferente. A cada batida de seu coração, a verdade parecia mais próxima, mas tão distante. Como ela poderia juntar as peças? A multidão parecia observar e esperar. Mas tudo o que ela sabia estava prestes a mudar novamente. E o que mais estaria por vir?
A verdade poderia ser sua aliada ou sua destruição. E a escolha, agora, parecia mais difícil do que nunca. Zefa estava paralisada, as palavras do homem ecoando em sua cabeça. Dizem que o seu pai era um homem poderoso. Antes que ninguém pudesse entender o que estava acontecendo, um estrondo passou pelo ar, cortando o caos. A multidão se dispersou em pânico, gritos se misturando ao som de sirenes que se aproximavam. Zefa sentiu seu coração disparar, o medo martelando em seu peito. Clara! Ela gritou, buscando desesperadamente a filha em meio ao tumulto. O sócio ficou ao seu lado, a expressão fechada. Mas Zefa não tinha espaço para pensar nele agora. Precisava encontrar Clara. O calor do fogo e o cheiro de fumaça a cercavam, como se o próprio ar estivesse pegando fogo. Então, a mulher misteriosa, que antes parecia ter as respostas, saltou para a frente, seu olhar intenso fixo em Zefa. Você precisa entender, tudo isso é mais profundo do que imagina. Mas Zefa estava atenta a cada movimento, a cada sombra à sua volta, sem saber em quem confiar. A mulher pegou a mão de Zefa e puxou-a para mais perto. Severino não é o homem que você pensa que conhece. Ele está envolvido em algo letal. E você se precisa fazer uma escolha. A tensão aumentou e o peso da revelação se apoderou do ar. Do que você está falando? O que Severino realmente fez? Zefa sentia a raiva e a confusão se misturando. A mulher hesitou e a multidão parecia observá-las, como se cada olho almejasse saber o que aconteceria a seguir. O ambiente reverberava com ansiedade. Nesse momento, uma figura familiar surgiu do meio da confusão. É Luiz, o ex-marido de Zefa. Os olhares de Zefa e Luiz se cruzaram, um choque imediato descendo entre eles. — O que você está fazendo aqui? Zefa perguntou, a voz entrecortada por uma mistura de surpresa e raiva. — Eu vim buscar você. Precisamos sair agora! Luiz disse, a urgência em sua voz inegável. Mas há algo que você precisa saber antes. Ele parecia atormentado, como se carregasse o peso do mundo. Você também sabe sobre Severino? Zefa questionou, as palavras saindo como um impulso. Luiz relutou, mas o olhar dele falava por si. Você não sabe, Zefa. A verdade está longe do que você pensa. Severino não é apenas seu pai. As coisas que ele fez, as pessoas que ele traiu, tudo isso está ligando sua vida a uma rede perigosa. O céu parecia escurecer brutalmente, e Zefa se sentiu sufocar. Como você pode saber disso? O medo a tomou de assalto. Luiz deu um passo à frente, abrindo o envelope desgastado que esfregou as mãos. Eu tenho provas, Zefa. Provas de que seu passado está de volta para cobrar. Quando Zefa viu as cartas, uma sensação de frieza percorreu. Luiz explicava rápido, quase sem respirar. Eles estão atrás de você, Zefa, por causa dele. Você é apenas uma peça nesse jogo. Nesse instante, a mulher misteriosa se virou para Severino, que se levantava, ainda banhada em dor. Você não pode nos salvar, Severino. Está na hora de enfrentar a verdade. E então, enquanto a tensão parecendo apertar o mundo ao redor, um novo evento dramático e inesperado aconteceu. Do outro lado da rua, um caminhão de mudanças estava parado, e de dentro dele, um grupo de homens encapuzados começou a sair, armados. O pânico se instaurou novamente. Eles vieram por você, Zefa, gritou Luiz, desesperado. Você precisa ir agora.
Mas o que ninguém esperava era que entre os homens armados um se virou e, para o choque de todos, era Tomás, um amigo de infância de Zefa, seu abrigo em tempos difíceis. Zefa, venha, precisamos conversar. Os olhos dele estavam cheios de intensidade. Parecia que ele sabia muito mais do que mostrava. Zefa estava atordoada. Tomás, o que você está fazendo com eles? Você é um deles? O terror tomou conta da cena. A multidão se aglomerava. A expectativa era quase palpável. Os segredos que estavam prestes a ser revelados poderiam mudar tudo, e o que quer que estivesse acontecendo agora deixava Zefa completamente perdida. A verdade sobre seu passado estava entrelaçada com esses rostos conhecidos e as revelações perigosas. E diante de tudo isso, a única certeza que Zefa tinha era que o mundo como ela conhecia estava prestes a desmoronar mais uma vez. Vamos, Zefa, disse Luís, puxando-a pela mão. Não temos muito tempo. E então, enquanto a sirene se aproximava e o horror parecia tocar a porta, Zefa percebeu que a sua escolha tinha que ser feita. Confiar em Luís ou em Tomás? Seria um deles seu aliado ou, afinal, sua maior traição? O futuro parecia se esvair, enquanto as sombras do passado a envolviam mais e mais. Zefa estava paralisada. As palavras de Luís e da mulher ecoando na sua cabeça. Confiar em um ou em outro parecia impossível, enquanto um clima de desespero dominava o ar. O calor do fogo estava intenso, e os gritos da multidão cresciam em um turbilhão de caos ao seu redor. Clara! Gritou novamente, mas seu coração pulsava com uma mistura de raiva e medo. E então, um som estrondoso ecoou. Era como se o tempo tivesse parado. Todos viraram a cabeça na direção do barulho. Zefa viu um carro virando a esquina em alta velocidade, as rodas rangendo. Saiam da frente! Uma voz gritou. Mas Zefa ficou paralisada, o olhar fixo no carro. Era como um presságio do que estava por vir. O carro avançava e, sem pensar, Zefa puxou Clara, sentindo o frio da mão da filha. Mãe! A voz dela era um grito de alerta. O impacto foi brutal. O veículo colidiu com o grupo que estava mais próximo. O ar encheu-se de gritos e o som de metal contra metal. Zefa viu o corpo de uma mulher ser lançado para longe e um estado de choque tomou conta dela. Clara! A voz dela ecoou como um lamento. Ela viu a filha sendo puxada para trás, mas a imagem do acidente estava cravada em sua mente. O caos tomou conta da cena, e enquanto o tumulto se espalhava, Zefa viu algo que a fez travar. Entre a confusão, alguém se levantou do carro. Um homem. Mas não era qualquer homem. Era Severino. Estava vivo. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios com um peso indescritível. Ele parecia mais velho e os olhos refletiam dor. O que você está fazendo aqui? Zefa perguntou, não conseguindo acreditar no que via. A multidão, agora em choque, assistia à cena, como se cada pessoa estivesse presa à realidade que se desenrolava. Eu voltei para proteger você, para te tirar dessa enrascada. Uma expressão de desespero tomou conta do rosto dele. Mas Zefa se sentiu ferida ao ouvir aquelas palavras. Proteger? Você destruiu minha vida! O peso das emoções a esmagava. Antes que pudesse processar tudo, a mulher misteriosa deu um passo à frente.
e a tensão no ar se intensificou. Isso não deveria estar acontecendo. Você não pode estar aqui, Severino. Seu tom estava carregado de raiva. Você os traiu. Os olhares da multidão trocavam expressões de espanto. O que ele fez? Uma voz cortou o silêncio. Era Luiz, o ex-marido de Zefa, que parecia ter tomado coragem para intervir. Severino, você não pode continuar fugindo do que fez, ele disparou. Você não sabe o que está falando, gritou Severino, um misto de medo e raiva em sua voz. Então virou-se para Zefa. É sobre você, sobre tudo que eu sempre tentei proteger. Chega! Eu não sou mais sua propriedade, disse a mulher, interrompendo-o. Ela olhou para Zefa com um ar de compreensão. Ele está ligado a algo mais profundo, algo que vocês ainda não sacaram. Mas naquele momento, uma queda de luz das estrelas iluminou a noite escura, e todos os olhos se viraram. Um grupo de homens armados saiu da escuridão do beco ao lado, cercando a multidão. Zefa sentiu que a realidade desmoronava ao seu redor. Não pode ser. Sua mente girava. Um dos homens disparou uma arma para o alto. Nenhum deles pode saber a verdade. É um risco que não podemos correr. O que a mulher havia dito começou a fazer sentido. A pressão do momento subia e o medo se espalhava como fogo em palha seca. Zefa! Clara a puxou, os olhos arregalados, mas sua mente lutava para processar tudo. Temos que ir. A urgência na voz da filha a puxava de volta para a realidade. A mulher olhou para os homens com um olhar desafiador. Vocês não podem nos parar. A verdade precisa ser revelada. O desespero em sua voz dava a Zefa um calafrio. O que estava prestes a acontecer? Então a mulher se virou para Zefa e José, com lágrimas nos olhos e um brilho de verdadeiro desespero. Você tem que saber, Zefa. Severino não é o homem que você pensava. O que ela disse prendeu a atenção de todos, e a tensão aumentou ainda mais. Ele é o motivo pelo qual tudo isso acontece. Uma explosão de lembranças misturadas com a confissão dela fez Zefa cobrir a boca. Não pode ser. E o que ela diria poderia mudar tudo. As luzes da cidade pareciam apagar, e Zefa sentiu seu coração gelar ao pensar sobre o que estava prestes a ser revelado. A multidão estava em silêncio. O tempo parecia parado. No compartilhar de segredos e desdobramentos, uma única palavra trocou o foco de toda a história. Traição. Você não pode falar sobre ele. Severina se virou para ela, implorando, mas Zefa já não sabia em quem confiar. Seu pai? A mulher? Luiz? Todos ali estavam mergulhados em um jogo muito maior. E quando a verdade ameaçava romper a superfície, ela percebeu que estava em uma teia de mentiras, onde cada pessoa tinha um papel e ninguém era inocente. Enquanto o caos ao redor crescia, a única certeza que ela tinha era que tudo poderia mudar em um piscar de olhos. Qual era a verdadeira natureza de Severino? E agora? Mais do que nunca, a pergunta ecoava na mente de Zefa. Quem realmente estava ao seu lado? O caos ao redor de Zefa era ensurdecedor. O som da sirene se aproximava, misturado aos gritos de pânico. Clara estava ao seu lado, com os olhos arregalados, enquanto Severino tentava se levantar, seu rosto estampado de dor. A mulher misteriosa olhava para eles, um misto de preocupação e horror. Você precisa saber, Zefa. A voz da mulher cortou o ar. Severino está ligado a uma rede que pode destruir tudo que você ama.
As palavras dela reverberaram em Zefa, pesadas, e um nó se formou em sua garganta. Lembra-se da infância marcada pelo sofrimento. Sombras que nunca a deixaram. Agora, a verdade estava mais perto que nunca. Chega! Já basta! Zefa gritou, enquanto seu olhar alternava entre o pai e aquela mulher enigmática. Eu não sei em quem confiar. Clara segurou a mão da mãe. Um gesto de apoio que a ancorou em meio à tempestade. O semblante de Severino estava mudando, apontando para algo que Zefa não conseguia enxergar. Todo este tempo, eu pensei que estava te protegendo. Mas a verdade pesa mais do que qualquer segredo. Ele parecia mais frágil agora. A organização. Eles estão atrás de nós. Tive que fazer escolhas difíceis, Zefa. Não sei se posso te proteger. As palavras pairavam no ar, a verdade cada vez mais explosiva. Zefa olhou para Clara, o medo refletido em seu rosto. O que fazemos agora? Sua pergunta era um sussurro, mas ressoou como um grito. E então, antes que qualquer um pudesse responder, os homens armados se aproximaram. A multidão se dispersou, e Zefa pôde sentir o medo voraz crescendo dentro de si. Mas naquela fração de segundo, um impulso a atingiu. Precisamos enfrentar isso juntas. Severino, ainda de pé, olhou para a mulher. Você não pode nos deixar sozinhos. O que quer que você souber é fundamental. A mulher hesitou e o olhar dela cruzou com Zefa. A verdade será sua força, mas também seu fardo. Zefa enfrentou o olhar de Severino, a determinação pulsando dentro dela. Eu não vou mais viver à sombra do passado. A partir de agora, sou eu quem decide. As palavras saíram com firmeza. Neste instante, a conexão entre mãe e filha se fortaleceu. Elas não estavam sozinhas. Os homens armados começaram a se aproximar mais. Mas Zefa não recuou. A verdade queima dentro dela como uma chama indomável. O que você está escondendo, Severino? O que é tão terrível? Zefa sentiu um aperto no peito quando Severino começou a falar. Nosso avô fez um pacto, algo que liga toda a nossa família a uma rede criminosa. Não era só uma vida simples de pedreiro. A sinceridade dele ecoou. Mas Zefa não deixou que isso a enfraquecesse. Se você não se afastar disso, pode acabar como Dona Neide. A menção de Dona Neide fez Zefa engasgar. Era verdade. Isso não pode acabar aqui. Se houver uma chance de quebrar esse ciclo, vou lutar por isso. Um barulho de explosão atraiu a atenção de todos e o céu se iluminou temporariamente. Era o grupo de homens armados fazendo sua entrada, e Zefa e Clara se entreolharam. O pânico misturado à determinação. É agora! Gritou Zefa. Com o coração palpitando, ela puxou Clara para perto, enquanto Severino e a mulher também se preparavam para agir. O tempo parecia se arrastar. O confronto seria inevitável. Vamos juntos, então. A mulher, rompendo a tensão, tomou atitude e começou a se posicionar. Alguns murmúrios começaram a surgir com a chegada dos homens, mas a coragem de Zefa crescia. Os homens armados olhavam de forma ameaçadora, mas a força da verdade estava com eles. O estrondo da luta começou. Zefa sentiu a adrenalina subir. Não havia mais voltas. As sombras do passado teriam que ser confrontadas. No calor da batalha, algo dentro de Zefa se iluminou. A escolha de se libertar ou se deixar aprisionar pelo peso da verdade estaria nas mãos dela. Mas no instante em que o confronto se intensificava, uma pergunta crucial pairou no ar, prestes a ser respondida.
Quem sairia intacto após a tempestade? O futuro estava incerto, mas a opressão finalmente começava a se dissipar. E assim, naquele cenário caótico, Zefa percebeu que a luta pela verdade começava agora. Um novo começo estava se formando diante deles. Mas a que custo? Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que need conhecer esta história. A hora é agora. Não espere nem mais um segundo.